Cristianismo versus outras religiões. O que a Bíblia ensina? Desde os tempos mais antigos, o ser humano tem uma sede espiritual que o impulsiona a buscar por algo maior do que si mesmo. Essa sede se manifesta de muitas formas. Alguns buscam em práticas religiosas, outros em filosofias de vida, rituais ou meditações. Essa busca revela uma verdade fundamental. Fomos criados para nos relacionarmos com Deus. O livro de Eclesiastes declara que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Isso significa que mesmo sem saber exatamente o que estão procurando, as pessoas sentem que existe algo além deste mundo passageiro. É por isso que existem tantas religiões e crenças espalhadas por todas as culturas e épocas da história. Mas aqui surge uma pergunta essencial: se todos buscam a Deus de alguma forma, porque o cristianismo afirma que somente Jesus Cristo é o caminho verdadeiro? Essa é uma questão importante, que merece uma resposta clara e baseada na palavra de Deus. O cristianismo não é apenas mais uma religião entre muitas. Ele não é uma filosofia ou um conjunto de regras morais. O cristianismo é Deus descendo até o homem. É a revelação do próprio Deus vindo ao nosso encontro, oferecendo salvação gratuita por meio de Jesus Cristo. Antes de nos aprofundarmos nesse tema incrível, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. A pessoa de Jesus Cristo. A maior diferença entre o cristianismo e todas as outras religiões está em quem é Jesus Cristo. Enquanto outras crenças falam de líderes espirituais, profetas ou fundadores, apenas o cristianismo apresenta Jesus como o próprio Deus que se fez homem para habitar entre nós. O apóstolo João começa seu evangelho com uma declaração poderosa. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, verso 1. E depois ele afirma: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, verso 14. Jesus não veio apenas trazer uma mensagem. Ele é a própria mensagem de Deus ao mundo. Em Colossenses capítulo 2, verso 9, Paulo declara: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Enquanto líderes de outras religiões dizem: eu vim mostrar o caminho para Deus, Jesus disse: eu sou o caminho. João 14, 6. Ele não apontava para uma verdade fora dele mesmo. Ele afirmava ser a verdade encarnada. Essa é uma afirmação ousada, mas o próprio Jesus confirmou isso com autoridade, milagres e, acima de tudo, com a sua ressurreição. Jesus nasceu de maneira sobrenatural, por meio de uma virgem. Mateus capítulo 1, verso 23. Viveu uma vida sem pecado. Hebreus capítulo 4, verso 15. Realizou milagres, curando, expulsando demônios, ressuscitando mortos. E entregou sua vida na cruz como sacrifício perfeito. Ao terceiro dia ele ressuscitou, vencendo a morte. Lucas capítulo 24, versos 6 e 7. Nenhum outro líder religioso pode dizer isso. O próprio Deus testificou quem era Jesus. No batismo de Cristo, ouviu-se a voz do céu: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, verso 17. Crer em Jesus não é apenas aceitar um profeta ou um mestre. É crer que Deus nos amou tanto, que desceu até nós em forma humana, para nos resgatar e nos trazer de volta ao relacionamento com Ele. Essa revelação única do amor de Deus não se encontra em nenhuma outra religião. Mas o que dizem as outras religiões sobre a salvação? Para entendermos melhor a singularidade do Evangelho, é importante observar como outras religiões encaram a salvação. Islamismo. A salvação é baseada em obras. Alá julgará cada pessoa segundo o peso de suas boas e más ações. Não há garantia de salvação, apenas a esperança de misericórdia divina. Jesus para o Islã é apenas um profeta. Hinduísmo. A salvação moksha significa a libertação do ciclo de reencarnações. Ela é alcançada por boas ações, karma, rituais, adoração a divindades e autoconhecimento. Não há uma salvação pessoal e definitiva, mas um esforço constante para se fundir com o divino impessoal. Budismo. Busca-se a iluminação, nirvana, que é o fim do sofrimento e do desejo.
Isso é alcançado por esforço humano, seguindo o caminho óctuplo e praticando meditação, moralidade e sabedoria. Não há um Deus salvador. A libertação depende totalmente da disciplina do indivíduo. Judaísmo. A salvação envolve obediência à lei, Torá, arrependimento e justiça. O Messias ainda é aguardado pela maioria dos judeus, e Jesus é geralmente rejeitado como tal. A relação com Deus é baseada na fidelidade à aliança mosaica. E o cristianismo? Enquanto todas essas visões colocam o peso da salvação sobre os ombros humanos, o cristianismo diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, verso 28. A salvação cristã não é algo que se conquista. É um presente recebido pela fé em Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para garantir nossa reconciliação com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, verso 1. A salvação é um presente de Deus, não uma recompensa por esforço humano. Enquanto muitas religiões ensinam que o ser humano deve se esforçar para alcançar a salvação por meio de boas obras, rituais, meditação ou regras morais, o cristianismo ensina que nenhum esforço humano é suficiente para alcançar a perfeição exigida por Deus. Por isso, Deus nos oferece salvação pela graça. O apóstolo Paulo escreveu com clareza: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 8, versos 8 e 9. Graça significa favor imerecido. Nós não merecemos, mas Deus nos oferece. É um presente, não um pagamento. Isso contrasta fortemente com sistemas religiosos que impõem longas listas de deveres, penitências ou práticas espirituais, como meios de se alcançar a divindade ou purificar a alma. O problema não está apenas nas obras que fazemos, mas na condição do nosso coração. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. Nenhum ser humano pode dizer que é bom o suficiente. Se dependêssemos de nossas obras, ninguém seria salvo. Mas a boa notícia do Evangelho é que Jesus fez por nós o que jamais conseguiríamos fazer por nós mesmos. Na cruz ele levou sobre si o castigo que merecíamos, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 53, verso 5. Essa graça não apenas nos salva, mas também nos capacita a viver em novidade de vida. Somos novas criaturas. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Não por força humana, mas pelo poder do Espírito Santo. E é isso que torna o cristianismo diferente. Não se trata do que fazemos, mas do que Cristo fez por nós. Cristo é o cumprimento profético. Uma das maiores evidências de que Jesus é o verdadeiro Salvador e o único caminho para Deus está no fato de que ele cumpriu, em detalhes, as Escrituras do Antigo Testamento. Nada em sua vida foi por acaso. Cada evento, cada palavra, cada ato fazia parte de um plano divino, revelado séculos antes, através dos profetas. Jesus mesmo disse: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Mateus capítulo 5, verso 17. A lei dada por Deus através de Moisés tinha 3 grandes áreas: moral, cerimonial e civil. Jesus cumpriu perfeitamente a lei moral. Viveu sem pecado, algo que nenhum outro ser humano conseguiu fazer. Hebreus capítulo 4, verso 15. Ele também cumpriu a lei cerimonial, tornando-se o sacrifício perfeito, que os antigos rituais apenas simbolizavam. O sangue de animais não podia tirar pecados. Hebreus capítulo 10, verso 4. Mas o sangue de Cristo sim. Hebreus capítulo 9, verso 12. O cumprimento das profecias. Mais de 300 profecias messiânicas foram cumpridas em Jesus. Ele nasceu de uma virgem. Isaías capítulo 7, verso 14, em Belém. Miqueias capítulo 5, verso 2. Foi traído por 30 moedas de prata. Zacarias capítulo 11, verso 12. Morreu com os transgressores. Isaías capítulo 53, verso 12. Mas não teve seus ossos quebrados. Salmos 34, verso 20. Isaías 53, escrito mais de 700 anos antes de Cristo, descreve com exatidão a morte vicária de Jesus. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías 53, 5.
Jesus também citou as Escrituras ao ensinar que tudo o que lhe aconteceria já estava previsto. Tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, importa que se cumpra. Lucas capítulo 24, verso 44. O Cordeiro de Deus. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para um único evento, a morte do Cordeiro de Deus. Jesus é o cumprimento do sistema sacrificial. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. Ao morrer na cruz, Jesus não apenas cumpriu a promessa, ele selou a nova aliança, substituindo a antiga com algo infinitamente superior. Hebreus capítulo 8, verso 6. Jesus é o fio condutor de toda a Bíblia. Ele é a chave que revela o significado do Antigo Testamento. Quando entendemos que ele não começou em Belém, mas já estava presente desde Gênesis, tudo se encaixa. O cristianismo não começa com Jesus, ele culmina nele. Ele é o amém de todas as promessas de Deus. 2 Coríntios capítulo 1, verso 20. A Bíblia, revelação exclusiva e inspirada por Deus. Outro ponto que distingue o cristianismo das demais religiões é sua fonte de autoridade espiritual. A Bíblia Sagrada, diferente de muitos livros sagrados, que são baseados em tradições humanas ou visões de líderes religiosos, a Bíblia declara que é a própria palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreveu: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. A Bíblia é um livro extraordinário. Ela foi escrita por mais de 40 autores diferentes, ao longo de aproximadamente 1500 anos, em 3 idiomas e em diferentes contextos históricos. E mesmo assim, mantém uma unidade perfeita em sua mensagem. Isso só é possível porque, embora escrita por homens, foi inspirada pelo Espírito Santo. Ao contrário de outros textos religiosos que contêm contradições ou especulações filosóficas, a Bíblia é profundamente coerente, profética e viva. Ela não apenas ensina o caminho da salvação, mas transforma vidas. A palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus capítulo 4, verso 12. Religiões muitas vezes colocam a tradição acima da Escritura ou interpretam textos sagrados de forma subjetiva, mas o cristianismo bíblico sustenta que a Bíblia é a autoridade final e inerrante e que nela está revelada toda a vontade de Deus para a salvação do homem. Além disso, a Bíblia é confirmada por profecias cumpridas, achados arqueológicos e a preservação milagrosa de seus textos ao longo da história. Nenhum outro livro sagrado tem esse mesmo respaldo. O único caminho para Deus. Vivemos em um mundo que valoriza o pluralismo, a ideia de que todas as religiões são caminhos válidos para Deus. Essa noção pode parecer tolerante e inclusiva, mas contradiz diretamente as palavras do próprio Jesus. Ele afirmou com clareza: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Jesus não disse que é um dos caminhos, ele disse que é o único caminho. Essa é uma declaração absoluta, sem margem para relativismo. O apóstolo Pedro também reforçou isso diante das autoridades religiosas. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, 12. Outras religiões podem ensinar boas práticas morais, oferecer conselhos de sabedoria ou até promover disciplina espiritual, mas nenhuma delas pode resolver o maior problema do ser humano, o pecado. Somente Jesus, o Cordeiro de Deus, pode tirar o pecado do mundo. João 1:29. A salvação não é uma escada com muitos degraus religiosos, ela é uma ponte, construída com o sangue de Cristo, entre o homem pecador e o Deus Santo. E essa ponte é única. Crer em Jesus é aceitar o convite do próprio Deus para uma nova vida. Não é intolerância dizer que só Jesus salva, é fidelidade à verdade revelada. Se houvesse outro caminho, Deus não teria enviado o seu Filho para morrer na cruz. A cruz não foi uma opção, foi a única solução. Conclusão: o cristianismo é mais do que uma religião. É o próprio Deus buscando o homem, oferecendo reconciliação e vida eterna por meio de Jesus Cristo. Enquanto outras crenças apontam caminhos, Jesus é o caminho. Enquanto outras religiões ensinam o que o homem deve fazer, o cristianismo revela o que Deus já fez. A salvação é pela graça, a verdade está na palavra e a vida está em Cristo. Hoje, Deus continua chamando: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
libertará. João capítulo 8, verso 32. Jesus é o único que morreu pelos nossos pecados, venceu a morte e prometeu vida eterna. Ele não nos convida a seguir regras para talvez sermos salvos. Ele nos convida a crer para sermos salvos com certeza. Você que está assistindo esse vídeo no canal Logos Conservador, você pode virar membro, terá acesso a vídeos antecipados, sem anúncios e alguns vídeos exclusivos só para membros e muito mais. É só clicar no botão, torne-se membro agora. Deus o abençoe.